Qual a diferença entre sintomas depressivos, episódio depressivo maior e transtorno depressivo maior? É sobre isso que eu vou falar nessa breve apresentação. Ok? Então vamos a essa diferença? O DSM-5 traz 9 sintomas depressivos, mas tem dois aspectos importantes que eu quero destacar. O primeiro é que mesmo que uma pessoa tenha os 9 sintomas depressivos, isso não é suficiente para ela receber o diagnóstico de transtorno depressivo maior. Um outro aspecto importante é que sintomas depressivos não estão presentes apenas nos transtornos depressivos. Então vamos aos 9. Os dois primeiros estão grifados porque nós vamos voltar a falar sobre eles daqui a pouco. Então são eles: humor deprimido, acentuada diminuição de interesse ou prazer, perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou hipersonia quase diária, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão e pensamentos recorrentes de morte, não somente medo de morrer, ideação suicida recorrente sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Agora, quando eu falo de episódio depressivo maior, ele é definido pela presença de sintomas depressivos, mas de uma forma específica, mas também pela presença de outros critérios. Então, vamos ver quais são os critérios A, B e C para a definição da presença de um episódio depressivo. O critério A é que precisam estar presentes 5 ou mais daqueles 9 sintomas depressivos durante o mesmo período de 2 semanas. Então observe, precisam estar presentes sintomas depressivos, mas de uma dada maneira. Esses sintomas depressivos, eles têm que representar uma mudança em relação ao funcionamento anterior e pelo menos um dos sintomas deve ser um dos dois que eu grifei, que é o humor deprimido e perda de interesse ou prazer. O critério B é que esses sintomas depressivos estejam causando sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. E o critério C, para então definir a presença de episódio depressivo maior, é que esse episódio não seja atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a uma outra condição médica. Quando o DSM-5 traz os critérios para a definição da presença de um transtorno depressivo maior, observem que inclui os critérios A, B e C de um episódio depressivo maior. O que isso significa? Para o diagnóstico do transtorno depressivo maior, precisa ter ocorrido um ou mais episódios depressivos maiores, mas, de novo, não é suficiente. Além de um episódio ou mais, um episódio depressivo maior, é preciso a presença dos critérios D e E. O critério D é que a ocorrência do episódio depressivo maior não seja melhor explicada por transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante, outro transtorno de espectro da esquizofrenia, outro transtorno psicótico especificado, transtorno da esquizofrenia e outro transtorno psicótico não especificado. Ou seja, episódio depressivo maior não está presente apenas no transtorno depressivo maior. E o critério E é que nunca houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco, exceto se esses episódios foram causados por alguma substância ou são atribuíveis aos efeitos psicológicos de uma outra condição médica. E aqui é fundamental, por quê? O episódio depressivo maior é um dos critérios
para o diagnóstico de transtorno bipolar. Então, se eu tenho presente, ou se eu já tive presente episódio maníaco ou episódio hipomaníaco, o diagnóstico está mais próximo de um transtorno bipolar. E isso é fundamental, porque muitas vezes o cliente ele relata o episódio depressivo, mas ele não relata o episódio maníaco ou hipomaníaco. Isso precisa ser investigado, porque o tratamento de transtorno depressivo maior, né, é diferente do tratamento de transtorno bipolar. Então, como é que a gente finalizou, né? Como é que finalizamos por aqui? Os sintomas depressivos, eles são importantes, mas não suficientes para o diagnóstico de episódio depressivo maior. Então, eu preciso estar presente, precisa estar presente os critérios A, B e C, e o episódio depressivo maior é necessário, mas não suficiente para o diagnóstico de transtorno depressivo maior. Precisam estar presentes, além do A, B e C, também o D e o E. Bom, isso faz parte, né, essa apresentação faz parte de um projeto chamado Conhecimento Científico para Melhores Julgamentos Clínicos, porque o cérebro comete erros. Vocês ainda vão ouvir falar mais sobre esse projeto, mas imagine, não é fácil, né? Essa diferenciação, ou essa diferenciação é fácil, mas ela precisa ser conhecida quando eu estou de frente de um cliente com sintomas de depressão. Agora, se é difícil com esse conhecimento, imagine os erros a que estamos sujeitos sem ter esse conhecimento para um olhar sobre a depressão. Bom, termino por aqui e a gente volta a se encontrar em um outro momento. Até!